Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 25/8, nós vamos meditar Jeremias, do capítulo 6 ao capítulo 8, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Antes de falarmos do nosso devocional de hoje, eu quero agradecer. Hoje eu recebi um e-mail do YouTube parabenizando, porque o Priorizando a Palavra de Deus chegou a 500 inscritos, e você faz parte dessa história. Eu estou tão feliz por esses 500 inscritos. Sabe por quê? Porque eu sei que a palavra de Deus está entrando em muitas casas, em muitos escritórios, em muitas famílias, em muitos corações. E o objetivo do Priorizando a Palavra de Deus, de eu estar aqui todos os dias meditando na palavra de Deus contigo, é que a palavra de Deus seja prioridade. Que as pessoas, usufruam do benefício que é meditarmos na palavra de Deus todos os dias. Então, isso enche o meu coração. Se você já é inscrito, eu quero te agradecer por fazer parte desse exército de 500 pessoas, não é? Talvez muitas pessoas aí tenham milhões, mas eu já me alegro com os 500, e eu creio, que nós podemos chegar num número ainda maior. Então, eu quero, pedir a sua ajuda, que você compartilhe o vídeo lá no grupo da família, incentive outras pessoas a se inscreverem, dá aquele likezinho, manda recado. Eu gosto de dar uma olhada sempre nos recados que eu recebo, de pessoas que vão descobrindo quão prazeroso é ler a palavra de Deus, Pessoas que já têm usufruído desse benefício de ler a palavra de Deus, de ter amor, de priorizar, aquilo que Deus tem para a vida delas. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer por isso, Eu postei até lá no Instagram, no meu story, o e-mailzinho que eu recebi do YouTube. Mas vamos para a última advertência de Jerusalém, dada por Deus. Falamos sobre isso esses dias, que Deus já tinha dito que chegou o tempo onde ele não voltaria mais atrás em relação às advertências de destruição. E aqui ele fala: fuja, habitantes de Benjamim, saiam de Jerusalém, toque a trombeta em Tecoa, envie um sinal para Bet-Aquerem. Um exército poderoso vem do norte, trazendo calamidade e destruição. Ó Sião, você é minha bela e delicada filha, mas eu a destruirei. Inimigos a cercarão, como pastores acampados ao redor da cidade, como um que escolherá o lugar para onde as tropas devorarem. Gritem, prepare-se para a batalha, ataquem ao meio-dia. Não, é tarde demais, o dia está quase no fim e as sombras da noite já vêm. Então vamos atacar de noite e destruir os seus palácios, assim diz o Senhor dos Exércitos. Cortem as árvores, construa rampas de ataque contra os muros de Jerusalém. Essa cidade deve ser castigada. Por dentro dela só há opressão. Dela brota maldade como a água de uma fonte. E pelas ruas se ouve o som da violência e a destruição. E vejo somente doenças e feridas. Ouça essa advertência, Jerusalém, ou me afastarei de vocês. Ouça, para que eu não transforme um monte de ruína numa terra onde ninguém vive. Assim diz o Senhor dos Exércitos, até que poucos que restarem em Israel serão colhidos, como faz o lavrador quando examina a videira novamente, para apanhar as uvas que deixou escapar. E aí ele vai falar sobre a rebelião constante, Não é algo recente, mas algo reiterado, a rebelião de Judá. Então, primeiro nós vimos, que Israel vai ser levado cativo, Israel, Reino Norte, capital Samaria. Aqui nós estamos falando do Reino Sul, que é Judá, e a capital é
a bela Jerusalém. E aí ele diz: a quem darei essa advertência? Quem ouvirá quando eu falar? Seus ouvidos estão tampados e ninguém consegue escutar. Desprezam a palavra do Senhor. Por isso estou cheio de ira do Senhor. Estou cansado de contê-lo dentro de mim. Derramarei minha ira sobre as crianças da rua e sobre os jovens reunidos em grupo, sobre marido, esposa e sobre pessoas de idade. Suas casas serão entregues aos inimigos e também seus campos, esposas, pois levantarei a minha mão poderosa contra o povo desta terra, diz o Senhor, desde o mais humilde até o mais importante. Sua vida é dominada pela ganância, desde que os profetas até o sacerdote, e todos são impostores, oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo e dão garantia de paz quando não há paz alguma. Então, aqui nós já vimos que Judá, ele tem a consequência dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados. Por quê? Eles rejeitaram o caminho do Senhor. E isso o Senhor mais uma vez relata aqui no capítulo 6. Parem nas encruzilhadas e olhem ao redor. Pergunte qual é o caminho antigo e o bom caminho. Ande por ele e encontrarão descanso para a alma. Porém, vocês, não é esse o caminho que queremos seguir. Coloquei sobre vocês vigias que disseram: fique atento ao som da trombeta. Vocês, porém, responderam: não vamos prestar atenção. Portanto, ouça isto, todas as nações, e considere a situação do meu povo. Ouça toda a terra, trarei calamidade sobre o meu povo. Será fruto das suas próprias intrigas, pois não querem me ouvir e rejeitaram a minha lei, Então, Deus não só fala isso ao povo dele, mas como fala aos quatro ventos, para que todas as nações saibam o porquê que o opróbrio chegou sobre Jerusalém, sobre Israel, sobre todo o povo de Deus. Portanto, assim diz o Senhor: colocarei obstáculo no caminho deste povo. Pais e filhos tropeçarão neles, vizinhos e amigos morrerão. Então, nós estamos vendo que uma invasão ela vai acontecer, Invasão vinda do norte. Assim diz o Senhor: vejam, um exército vem do norte, das terras distantes, levantam uma grande nação, estão armados com arcos, lanças, são cruéis e não têm misericórdia. Quando avançam montados em cavalos, o barulho é como o rugido do mar. Vem em formação de batalha. Ouvimos relatos sobre o inimigo e nossas mãos tremem de medo. Somos tomados de pontadas de angústia, com dores no peito e dores da mulher em trabalho de parto. Não saia para os campos, não viajem pelas estradas, a espada do inimigo está em toda parte, Então, Jeremias, fiz de você um examinador de metais, para que determine a qualidade do meu povo. São rebeldes da pior espécie e vivem espalhando calúnias. São duros como bronze e ferro e corrompem as pessoas. E aí, são chamados de prata rejeitada, pois eu, o Senhor, os rejeito. É assim que termina o capítulo 6. E o capítulo 7, Jeremias vai falar no templo, O Senhor deu outra mensagem a Jeremias: vai à entrada do templo do Senhor e proclame esta mensagem ao povo. Ó Judá, ouça esta mensagem do Senhor e escutem todos vocês que adoram neste lugar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: se vocês abandonarem os seus maus caminhos, eu deixarei que fiquem na sua própria terra. Não se deixe enganar por aqueles que lhe dizem falsas promessas e repetem: o templo do Senhor está aqui, o templo do Senhor está aqui. Por quê? Jeremias, ele vai profetizar
em tempo e fora de tempo que a destruição é chegada, né? E vai levar a buscar de último momento o arrependimento desse povo. Mas há profetas que enganavam o povo, dizendo que Jerusalém nunca, a cidade do grande rei, nunca seria invadida, nunca seria destruída. Então aqui Deus fala, né? Só terei misericórdia se vocês abandonarem os seus pensamentos, seus atos perversos e começarem a tratar uns aos outros com justiça, né? Então Deus é claro, só há uma condição, o arrependimento, para que a situação fosse revertida. Hoje é diferente? Não, né? Há destruição em toda parte, há consequência do pecado e precisamos sempre olhar para dentro de nós e buscarmos um arrependimento genuíno, pedindo a Deus que restaure a nossa sorte, não é? É a linguagem que Deus conhece. Um coração contrito e quebrantado jamais será abandonado, jamais será rejeitado, jamais será ignorado. Esta linguagem era de aquele tempo e a mesma linguagem de hoje, né? Então, nós vamos ver que no capítulo 7 ele vai falar que a idolatria persiste, mesmo Deus alertando que é chegada a destruição. Jeremias, não interceda mais por este povo. Tá no 7, versículo 16. Não chore, nem faça oração por eles, e não suplique para que eu os ajude, pois não te ouvirei. Não vê o que fazem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Veja como as crianças juntam lenha e os pais acendem fogo para o sacrifício. Sacrifício não a Deus, mas a ídolos, a deuses, né, de outras nações. Veja como as mulheres preparam massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Olha que triste, não é? Além disso, apresentam ofertas derramadas para outros deuses. Tenho razão para estar tão irado. Acaso é a mim que eles prejudicam? Pergunta o Senhor. Na verdade, prejudicam a si mesmo para a sua própria vergonha. Portanto, assim diz o Senhor soberano: derramarei minha ira ardente sobre este lugar. Seus habitantes, seus animais, suas árvores, suas colheitas serão consumidos pelo fogo da minha ira, que ninguém pode apagar, né? Então você vê reiteradamente Deus falando a mesma coisa, né? E no capítulo 7 vai falar inclusive do Vale da Matança. Olha só versículo 30. O povo de Judá pecou diante dos meus olhos, diz o Senhor. Colocaram ídolos detestáveis no templo e levam o meu nome e o contaminaram. Construíram santuários idólatras. E aí ele fala, né? Ali sacrificam seus filhos e filhas no fogo. Olha o extremo que eles chegaram. Jamais ordenei tamanha maldade. Nunca me passou pela mente. Portanto, tenham cuidado, diz o Senhor, pois está chegando um dia em que não se achará mais Tofete, nem o vale de Ben-Himom, mas o vale da matança. Sepultarão corpos em Tofete até não haver mais lugar. Que triste, não é essa a realidade? Nós vamos ver que os falsos profetas continuam trazendo engano sobre o povo. No capítulo 8 ele vai falar justamente sobre isso, o engano dos falsos profetas. Jeremias, diga ao povo, assim diz o Senhor, versículo 4, quando uma pessoa cai, não volta a se levantar? Quando descobre que está no caminho errado, não dá meia volta? Então, por que este povo de Jerusalém continua em seu caminho e se recusa a voltar? Apegam-se firmemente às suas mentiras e não querem retornar? Escuto as suas conversas e não ouço uma só palavra verdadeira. Acaso alguém está arrependido de sua maldade? Alguém diz que coisa terrível eu fiz? Não. Todos correm pelo caminho do pecado, velozes como o cavalo, galopeando para a batalha, né? Então, ele vai falar aqui
sobre essa eminente destruição e sobre um povo que não dá ouvido, né? E aí nós vamos ver que o profeta chora. O final do capítulo 8, ele fala: Jeremias chora por Judá. Minha tristeza não tem cura, meu coração está enfermo. Escute o choro do meu povo, pode ouvi-lo por toda a terra. Acaso o Senhor abandonou Sião? Sei, seu rei não está mais ali. Porque provocaram minha ira com ídolos esculpidos e seus inúteis deuses estrangeiros, diz o Senhor. O povo se lamenta, a colheita chegou ao fim e o verão acabou, e no entanto não estamos salvos. Sofro com a dor do meu povo e lamento e sou tomado de tristeza. Não há remédio para Gileade, não há médico ali, porque não há cura para as feridas do meu povo, né? Então, próprio Jeremias, ele lamenta, ele chora, e você sente na tristeza do profeta, né, que ele já está sem esperança de arrependimento para o povo. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, ajuda-nos a priorizarmos a Tua palavra, meditarmos nela de dia e de noite, e ajuda-nos, papai, a olharmos essas situações e olharmos para dentro de nós mesmos e buscarmos amar a Ti sobre todas as coisas. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.